Abra sua Bíblia no livro de Isaías 51, versículo 7. Isaías, capítulo 51, no versículo 7. Isaías 51, 7. Se você achou, levante a sua Bíblia. Ó Deus Todo-Poderoso, é justamente a Tua palavra que guia a nossa vida, que nos dá as direções que precisamos. Fala através dela conosco agora, nos faça entendê-la. Às vezes uma palavra só muda tudo. Usa a minha boca e dê essa palavra para essa pessoa se fortalecer e mudar de vida. Diga: fala comigo, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Diz assim: ouve-me, vós que conheceis quem? A justiça. Deus é justiça. Preste atenção. Povo em cujo coração está o quê? A minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Olha para mim, por favor. Todo mundo passa por lutas, por guerras, por dificuldades. A pessoa pode ser cheia de fé, pode ser de Deus, ela vai enfrentar injustiças, ela vai enfrentar momentos difíceis. É fácil? Não, é muito difícil. Mas Deus se alegra quando nós enfrentamos nossas lutas e vencemos nossas batalhas com Ele, dependendo dEle. Você sabe o que significa opróbrio? Coloca na tela o significado: vergonha pública, desonra, humilhação que extrema. Olha para mim, por favor. Pode tirar ali. É difícil passar pelo opróbrio, por uma vergonha pública. De repente a última coisa que você gostaria é que as pessoas estivessem sabendo da sua situação. E a situação foi exposta. A situação é humilhante, é vergonhosa. Nós sabemos que o problema financeiro, a pessoa consegue esconder um tempo, 2 tempos, mas daqui a pouco aparece. É difícil passar por isso, por um vexame, por uma vergonha na frente de todo mundo. Olha o que significa injúria. Deixa eu ler aqui, fica melhor para mim. Ação ou dito ofensivo em que há insulto, ofensa que prejudica o quê? A dignidade de alguém. Dano por injúria. Olha para mim, por favor. Como reagir diante de uma injustiça? Diante de uma situação que foi exposta? Como reagir diante de uma pessoa que mentiu, fez de tudo para te humilhar, para poder envergonhar sua fé, seu Deus? Como reagir? Você não tem que ficar mal quando isso acontece. Você não tem que ficar pensando que Deus não é com você porque Ele permitiu isso aí. Deus sabe o que permite. O Senhor Jesus se deparou com Judas. Se não tivesse Judas, como é que ia ter o traidor? Como é que ia se cumprir a palavra de Deus? O problema não é ter Judas, o problema não é ter injúria, o problema não é ter opróbrio, injustiça. O problema é você perder sua fé diante disso.
O problema é você perder a sua confiança diante desses momentos difíceis e querer fazer justiça com a força do seu braço. Nenhum de nós vamos conseguir fazer justiça como Deus faz, porque Deus faz e faz bem feito. Quando Deus traz a justiça, Ele traz maior do que a injustiça, maior do que a injúria, maior do que a calúnia, maior do que o opróbrio, maior do que tudo que você enfrentou, porque Ele é justo. Ele vê o que você passa, Ele sabe o que você tem ouvido e não gostaria de ter ouvido. Ele sabe como te olham. De repente estão te enxergando como um peso, porque agora você está dependendo. Você não vê a hora de parar de depender de certas pessoas, mas você está dependendo de um nome, de um favor, de alguém que você não queria estar, mas a sua situação está difícil, e as pessoas estão te olhando como um peso. De repente tem sido tão difícil para você, porque agora deixou de ser indireta e está sendo direta para você, uma atrás da outra. De repente você não tem sido respeitado por quem deveria te respeitar, honrado por pessoas que você de repente um dia já honrou. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas quando você tem vida com Deus, você faz história com Deus, porque nos momentos difíceis você se apega mais a Ele. Você tem vida em secreto, você tem comunhão com Deus. Então as suas situações podem até ser expostas, mas não por você, porque você não fica contando sua vida para os outros. Você não fica indo para a rede social da indireta ou indiretas. Você resolve os seus problemas com Deus, porque você sabe que Ele é justo e Ele não falha. Então você guarda o coração e você confia nele. Olha o que ele diz: para você não temer o opróbrio, para você não temer as injúrias. De repente mentiram, e mentiram pesado contra você. Mas se você é uma pessoa de fé, não tem problema que você não teve como se defender, porque você tem quem te defenda. Não tem problema se acreditaram na mentira, porque você sabe que você tem um Deus que cedo ou tarde Ele mostra a verdade. Ela vai aparecer cedo ou tarde e ninguém vai poder impedir isso. Você lembra da história de Daniel? Abra em Daniel 6:10. Coloca na tela, por favor. 6:10. Diz assim, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e fazia o quê? E orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha para mim, por favor. Armaram para Daniel, convenceram o rei a fazer um decreto e assinar, para que ninguém invocasse nenhum outro Deus, e Daniel não se intimidou. Daniel não ficou com medo. Daniel foi para o quarto dele orar. A situação, ao invés de melhorar, piorou, mas ele não arredou o pé, não se intimidou. E você sabe o que aconteceu? Ele fez história com Deus, porque ele foi para a cova dos leões, mas os leões não devoraram ele. Ele foi para a cova dos leões, mas Deus sabia que ele estava confiando em Deus, e Deus livrou ele. Jesus disse: quando for orar, feche a porta de quê? Do seu quarto. Coloque esse versículo para mim, por favor. Leia alto aqui. Tu, porém, quando o quê? Orares, entra onde? E faça o quê? E fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto o quê? Te recompensará. Olha para mim, por favor.
Você lembra daquela viúva que estava numa situação financeira difícil? Olha o que o profeta falou para ela, 2 Reis 4:4. Então entra e faça o quê? Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe a parte a que estiver o quê? E foi o que ela fez, houve multiplicação, conseguiu pagar tudo e ainda sobrou. Aprenda que tem bênçãos em secreto. Não exponha sua vida para os outros. Resolva seus problemas com Deus, com o coração limpo. Não leve para emoção, é na fé. É na fé, é na confiança em Deus que nós vencemos nossas lutas. Se Ele está permitindo, amém. Enfrente os seus desertos como o Senhor Jesus enfrentou. O povo de Israel era para ficar 40 dias no deserto. Ficaram quanto tempo? 40 anos. Para cada dia de murmuração, Deus deixou eles mais um ano. Mas Jesus só ficou 40 dias no deserto, mostrando para a gente que deserto se vence sem murmurar, na fé. Deserto se vence do jeito certo. Deserto se vence confiando em Deus. Eu sei que é difícil passar pelo deserto. Eu sei que nos momentos críticos da vida, nós temos que pregar para nós mesmos. Sim ou não? É necessário você pregar para você mesmo, mas você tem que ser forte e confiar em Deus. Abra aí no Salmo 43. Abra aí, por favor. Salmos 43. Olha que interessante o salmista fala. Vá no versículo 5, 43, 5. Salmos 43, 5. Eu gosto do final dos salmos. Eu gosto dos salmos todos. Do começo ao fim. Toda a palavra de Deus nos abençoa. Mas o final dos salmos é muito forte. Salmos 43, 5. Olha aqui para mim agora, para você entender. Aliás, vamos ler. Por que te abates, ou por que estás abatida, ó minha alma? Ele está falando com quem? Com quem? Com ele mesmo, com a alma dele. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o quê? O louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Olha para mim, por favor. Ele começa o Salmo 43 pedindo justiça. Ele começa o Salmo 43 como se Deus não estivesse ouvindo ele. Porque às vezes nós não vemos um sinalzinho de Deus. Às vezes não vemos nada acontecer de bom. Às vezes estamos vendo o que não gostaria de vermos, ouvindo o que não gostaria de ouvir. Mas mesmo assim a nossa fé tem que estar apoiada nele. O salmista estava falando com ele mesmo. Por que te perturbas, ó minha alma? Quantas vezes eu passei um momento difícil e eu falei para mim mesmo: calma, Jadson. Por que você está assim, demorando para dormir? Porque se Deus sempre te ajudou, eu falei para mim mesmo. Por que você está assim, nervoso, se Deus nunca falhou com você? Por que você está assim, Jadson? Se Deus é fiel, naquilo que você não louvou a Deus ainda, você vai louvar. Na área que você não venceu ainda, fica tranquilo que Deus vai te honrar. Mas fala para você mesmo: por que eu estou assim? Por que eu estou deixando o desespero tomar conta? Por que eu não estou vencendo os meus problemas em oração, na fé? Por que eu estou me intimidando diante das ameaças, diante dessas situações, se Deus já me ajudou tanto? Por quê? Às vezes nós temos que pregar para nós mesmos, lembrar do que Deus já fez para trazer esperança para a gente. Naquilo que você não glorificou, não exaltou a Deus, fique tranquilo, porque um dia você vai exaltar,
porque Ele é fiel. Às vezes eu chamo Rose, já aconteceu, de falar, Rose, lá em casa, e ela não veio na hora. E daqui a pouco ela aparece, fala, amor, não deu para eu vir porque eu estava com a comida no fogo. Se eu largasse lá, ia queimar. Deus sabe a hora certa de vir. Deus sabe. Você tem que confiar nele. Ele gosta quando na hora da luta, da guerra, da dificuldade, você está orando, dependendo dele, fechando a porta do seu quarto, resolvendo suas guerras com Deus, porque a glória vai ser toda dele. Ah, bispo, mas tem pessoas me desprezando. Peraí, quem desprezou Davi foi a família dele, os irmãos dele, o próprio pai dele não levou fé nele, mas Deus colocou ele como rei. Quem desprezou José foram os irmãos dele, mas Deus colocou ele como governador. Olha esses versículos, eu gosto tanto quando eu leio esses versículos. Eu coloquei em amarelo, em destaque, só para você ver. Lê alto aí. O Senhor é com José, que veio a ser homem o quê? Próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Põe o outro aí, por favor. Versículo 21. O Senhor, porém, era com quem? Com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o quê? O carcereiro. E o Senhor é com ele. Olha para mim aqui. Não tem problema o que estão fazendo contra você. Tem problema se o Senhor não for com você. Mas se Deus é com você, podem desprezar, porque Deus não vai te desprezar. Podem falhar com você, Deus não vai falhar. Podem aprontar com você, que Deus te ajuda. O problema é você perder sua fé, sua confiança em Deus. O problema é você deixar sujar isso aqui, ó, o seu coração. O problema é você querer contar sua vida para todo mundo querendo comiseração. Se Deus te escolheu para coisas grandes, seja forte. Se Deus te escolheu para coisas grandes, aguente, pregue para você mesmo, eu não vou ficar mal, sossega minha alma, porque Deus é comigo, e no que eu venci ainda, no que eu não venci ainda, eu vou vencer. Fique em pé, diga, Deus é comigo. Fala forte, Deus é comigo. Será que você crê mesmo que Deus é com você? Olha para mim, por favor, por favor. Daniel tinha vida com Deus. José tinha vida com Deus. Para você vencer, você vai ter que ter vida com Deus. Não tem jeito. Se você não tiver vida com Deus, você vai entender tudo errado. Você vai achar que Deus não é com você. Você vai achar que Deus não te ouve. Você vai falar besteiras, você vai piorar a sua situação. Você vai fazer besteiras. É porque você não tem tido entendimento espiritual. Está faltando entendimento, discernimento. Por isso que você entende tudo errado, quando na verdade Deus está permitindo muitas coisas para te fazer forte, para você depender dele e para ele fazer coisas grandes na sua vida. Às vezes parece mesmo, parece que a coisa perdeu o controle. Às vezes parece mesmo que a gente vai se arrebentar, mas Deus chega na última hora e honra a nossa fé. Deus não quer você no sentimento. Deus não quer você se intimidando com o que está acontecendo. Deus trouxe você aqui hoje para dizer, eu estou vendo tudo o que está acontecendo contigo, e eu vou te ajudar. Eu vou te tirar dessa, eu não falho. Amém? Mas aprenda a levar os seus problemas para o Senhor Jesus. Não fica contando para todo mundo, não. Resolva com a porta do quarto fechada. Você e Deus, Deus e você. E daqui a pouco você aparece para dar testemunho público. Bispo, mas o opróbrio, a vergonha, a coisa se espalhou. Não tem problema não. Testemunho também vai se espalhar, vai ser maior do que a vergonha. Nós vamos orar agora. Eu quero você aqui. Você aqui. Você que diz, bispo, essa palavra foi para mim. Tem horas que eu tenho que pregar para mim. Tem horas que a minha ansiedade me atrapalha muito. Tem horas, bispo, que
que tem sido tão cruel para mim, tão difícil, que eu falo besteira, que eu penso besteira, que eu entendo tudo errado, mas eu quero ter paz, eu quero sair daqui bem. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, vem fazendo dessa canção a sua oração. E me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor, que me envia o socorro e a provisão. Chegando aqui, feche os seus olhos. Vejo correntes caindo que me impediam de viver o que o Senhor me prometeu. Quem determina o começo e o fim, diga: é o meu Deus, e Ele me diz, não acabou. Abre os meus olhos e posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Cante forte: não acabou. Não acabou. Olha para mim, por favor. Olha bem para mim aqui agora. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu queria que você esquecesse quem está do seu lado. Agora é você e Deus. Você tem que ficar bem. Você tem que sair daqui hoje em paz, com certeza que Deus é com você. Tem lá a injustiça, tem lá a guerra, tem lá um bocado de coisa, mas tem um Deus forte que vai sair daqui com você, para te ajudar, amém? Nós vamos orar agora, e depois que nós orarmos, todos nós vamos dar as mãos. Eu vou apagar as luzes agora, para você orar, para você se derramar. É com Deus que você se derrama, é com Deus que você conta, é com Deus, você vai colocar tudo para fora. Depois eu vou acender as luzes e nós vamos dar as mãos, e nós vamos ministrar paz, e Deus vai iluminar a sua vida. Deus pega tudo isso de ruim que fizeram contra você e transforma em testemunho, tá? Deus pega tudo que é derrota, injúria, Deus pega tudo que é injustiça e transforma em bênção, tá? Eu já vi, olha aqui para mim, ó. Eu não sei se você conhece, mas eu já experimentei, eu já vi muita gente alcançar a justiça. A injustiça dói, mas a justiça é gostosa. O opróbrio é difícil, a injúria é difícil, dói, porque vem de pessoas que você ajudou, vem de pessoas que você fica assim: meu Deus, como é que eu fui boba, como é que eu fui bobo? Você não foi boba não, você tem bons olhos. Agora pode olhar daqui a algum tempo para a vida das pessoas que aprontaram com você, aonde você vai estar e aonde elas vão estar, porque o que elas plantaram elas vão colher, mas Deus vai fazer justiça na sua vida. O diabo quer que você fique pensando: eu sou bobo, eu sou otário, eu deixo as pessoas fazerem o que quer comigo. Não, você confiou, e você não vai perder a sua essência por causa de ninguém que cruza seu caminho. Deixa que as pessoas malignas se destroem sozinhas, amém? Não fica se culpando não. Você teve bons olhos, bispo, mas deu um golpe, bispo, mas aprontou comigo. Não tem problema, mas tem Deus para te dar. Não pode você perder sua confiança em Deus por causa dos outros, nem mudar por causa dos outros. Tem gente que fica assim: agora você é ruim. Não vai ser, porque você não consegue, isso não é de você. Você vai continuar tendo bons olhos, e quem aprontou com você, entrega na mão de Deus, porque Ele é justo. E essas pessoas, em nome de Jesus, vai ver que Deus é contigo, amém? Você não foi bobo, não foi besta não. Não fique deixando o mal virar o negócio não, que a pessoa pronta e você se sente mal. Não vi nada de errado, estou sofrendo na pele, mas sei que meu Deus está vendo e vai me ajudar, amém? Então agora feche os seus olhos e clame ao teu Deus. Agora fale com Ele, fecha a porta do teu quarto. Agora entra na intimidade do teu Deus. Agora fala com esse Deus todo poderoso. Ele é contigo.
contigo, minha amiga, meu amigo. Invoque a Ele agora. Ele não vai falhar com você. Ele sabe dessa injúria, Ele sabe que é mentira, Ele sabe que o que falaram de você é injusto, Ele sabe do teu opróbrio, Ele sabe das injúrias, e Ele está dizendo: não tenha medo, porque eu sou justo, e a minha justiça é maior do que tudo que fizeram contra você. Que esse Deus Todo-Poderoso te ajude a glorificá-lo naquilo que você não glorificou ainda. Fale com você mesmo, porque você está inquieto, a minha alma, porque você está desassossegada. Espere em Deus, ó Deus Todo-Poderoso. Ouve, meu Pai, o clamor dessa gente. Ó Deus Todo-Poderoso, nós invocamos o Senhor agora com toda a nossa fé, porque sabemos que tem gente aqui, meu Deus, sendo injustiçado, tem gente aqui sendo humilhada, pessoas que estão passando pelos piores momentos de suas vidas, mas nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é Deus, o Senhor nunca deixou de honrar aqueles que são fiéis, perseverantes, aqueles que vão para o quarto levar para o Senhor as suas lutas e guerras, e não para os homens. Então agora desce com o teu poder para exaltar, para levantar aqueles que estão sendo humilhados, aqueles que estão sendo motivo de chacota no trabalho, na família, em casa. Chegou a hora do Senhor levantar o teu povo, chegou a hora do Senhor exaltar essa criatura que foi pisada, que foi colocada de escanteio, que foi colocada de canto, porque as pessoas não acreditavam nela, mas o Senhor acredita, e se o Senhor acredita, vai haver uma virada a partir de hoje, vai haver uma virada nas vendas, no trabalho, nos negócios, nos contratos. As portas que outrora estavam fechadas, o Senhor abre, o Senhor traz provisão, traz providência. O Senhor é Deus que muda cenários, o Senhor é Deus que pode mudar no estalar de dedos o cenário de miséria, de vergonha que essa pessoa tem vivido. Então age, nosso Deus. Dê a mão a quem está do seu lado. Fiquem todos em pé. Feche os corredores. Feche os seus olhos. Depois que você der a mão a quem está do seu lado, feche todos os corredores, todos. Levante essa corrente. Levante, não precisa apertar a mão da pessoa, mas só levante essa corrente. Ninguém andando agora, todo mundo de mãos dadas. Se você estivesse sozinho, sozinha, você poderia ficar com medo, mas você está de mãos dadas com Deus. Não importa quantas injustiças estão se levantando, quantas injúrias, quanto opróbrio. O que não pode é você perder sua fé em Deus, sua confiança nele. Não se culpe, não se ache bobo, boba, por ter tido bons olhos com alguém que aprontou com você, porque tem Deus mais para te dar do que o mal para tirar. O seu Deus tem visto como te olham, como te enxergam. Talvez estão te enxergando como um peso, talvez estão te tratando com desrespeito. Talvez na sua própria família você sente isso, você percebe isso. Mas não tem problema. Os homens e mulheres de fé do passado que foram desprezados por familiares, Deus honrou. Deus vai te honrar também. Naquilo que você ainda não glorificou a Deus, naquilo que você ainda não tem um testemunho para dar, naquilo que você ainda está lutando, Deus é com você. Ele não vai deixar essa luta terminar sem vitórias. Ó Deus Todo-Poderoso, está escrito: o que ligarmos na terra, o Senhor liga no céu. E o teu povo está de mãos dadas agora, ligando a vitória, está
ligado o ano de 2026 de paz. Está ligado muita paz esse ano. Está ligado a vitória do teu povo. Está ligado os testemunhos. Minha amiga, meu amigo, levante essa corrente, ligue a sua vitória, ligue as portas abertas, ligue o dinheiro entrando, os negócios se concretizando, portas se abrindo, justiça chegando. Ligue agora a virada, a mudança. Ligue agora muita paz na sua vida. Ligue porque o teu Deus é fiel. Ligue porque o teu Deus liga no céu, que você liga na terra. O que nós ligamos aqui, Ele liga lá. Diga: meu Deus, nós ligamos aqui na terra, naquilo que eu não te glorifiquei ainda. Diga: eu vou te glorificar. Quando a justiça chegar, vai ser bem maior do que as injustiças que eu tenho vivido, do que os vexames que eu tenho passado, do que as vergonhas públicas que eu tenho sofrido, porque o Senhor é justo e o Senhor é comigo. Solte a corrente, levante as mãos, que essas mãos sejam abençoadas, que o trabalho dessas mãos prospere. Quando essas mãos chegarem à altura do coração, que chegue a tua paz, meu Deus. Coloque as mãos na altura do teu coração. As duas mãos, fique onde você está. Mantenha os seus olhos fechados e cante. Não quero interromper. Te acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando. O vento está soprando. Mas é te adorando. Que eu venço o mar da aflição. Que eu venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo. Só venço esse mundo. Se for em tua presença. Se for em tua presença. Acalma o meu coração. Se acalma. Não perca a razão. Não faça besteira. Porque o seu Deus vai fazer tudo certo na hora certa. Que Ele te dê paz. E testifique no seu espírito que Ele é com você. Não importa quantos te rejeitaram, Ele te escolheu. E você vai arrebentar para a glória dEle. E se você crê, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor. Graças te damos. Graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Entendimento certo, para que essa palavra traga salvação, temor, entendimento do que nós fomos livres com o teu sacrifício na cruz. Em nome de Jesus, repreenda o sono, a distração, todo o mal que agora quer de alguma maneira tirar a atenção das pessoas, mas que aqueles que querem ouvir tua voz, eles possam ouvir perfeitamente. Diga: meu Deus, fala comigo hoje, através da tua palavra. Amém. Hoje nós vamos falar sobre entender o principal.
entender o que precisa ser entendido. Muitas pessoas, elas não compreendem por que o Senhor Jesus deu a vida na cruz, por que o Senhor Jesus morreu por ela. Muitas pessoas dizem assim: eu sou muito grato a Deus porque Ele me curou, porque Ele me deu uma bênção. Mas o que Ele fez foi muito mais do que isso, muito mais profundo. Se você tiver esse entendimento, muda tudo. Muitas pessoas ainda não entenderam o plano da salvação porque não focaram nisso. Muitas pessoas não entenderam porque o foco delas dentro da igreja é outro, não é a vida eterna. Vamos ler esse versículo para iniciarmos o que Deus quer falar conosco. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, com um objetivo. Qual objetivo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha para mim agora e entenda o que eu vou te falar. É diferente quando uma pessoa, ela compreende o que Jesus fez por ela. Ela entende que ela estava suja, perdida, caminhando para sofrer eternamente longe de Deus, no inferno. Mas o Senhor Jesus foi à cruz, porque o pecado entrou na humanidade, e o salário do pecado é a morte, e alguém precisava morrer, porque o pecado cobra, e esse alguém não poderia ser um anjo, não poderia ser um homem pecador, só poderia ser o Senhor Jesus, perfeito sacrifício para salvar a humanidade. Quando a pessoa tem esse entendimento do que o Senhor Jesus fez por ela, isso muda completamente tudo. Eu não entendia isso. Eu não entendia nem que eu tinha uma alma, quanto mais que eu caminhava para o inferno, até que a palavra de Deus chegou até mim. Quando a palavra de Deus chegou até mim, eu tive que dar uma resposta a ela. Você que fica dentro da igreja dizendo: eu estou esperando Deus me tocar para eu me batizar, para eu largar o pecado. Você só vai ter de Deus a palavra, e você vai ter que dar uma resposta a ela, ou sim ou não. Você vai ter que dar uma resposta ao evangelho que você está ouvindo, ou sim ou não. A sua indecisão é um não para Deus. Porque você pode vir na igreja todo dia, mas enquanto você não decidir ser dele, largar o pecado, assumir sua fé em Jesus 100%, não tem salvação. Não tem salvação. Nós não vamos ter mais de Deus do que a palavra. E a palavra chegou até mim e me deu esse entendimento. Quando eu compreendi que Ele é o meu Salvador, quando eu compreendi que por causa dele eu não vou mais sofrer eternamente no inferno e depois no lago de fogo, então eu passei a amá-lo. Então eu passei a agir diferente, a pensar diferente. E os meus conhecidos, meus familiares viram a diferença. Uns acharam que seria só por um tempo, um fogo de palha, né? Outros acharam que eu estava fanático. Mas eu entendi que
Ninguém fez por mim o que Ele fez. E eu comecei a amá-lo por causa disso. E ser feliz por causa disso. Eu parei de ficar buscando felicidade, porque eu já tinha encontrado a minha felicidade. Eu entendi que não estava nas coisas, como as pessoas ficam: se eu tiver isso eu vou ser feliz, se eu tiver aquilo eu vou ser mais feliz. E as pessoas vão tendo e não vão encontrando a felicidade. Eu entendi que não estava nas pessoas, mas estava na cruz, estava no Senhor Jesus, no que Ele fez por mim. Então hoje eu estou satisfeito com o que o Senhor Jesus fez por mim na cruz. Eu estou satisfeito, eu estou completo, eu estou realizado. A minha vida hoje está completa. Não importa se tem lutas, se não tem lutas, não importa. Eu estou salvo. Eu estou feliz por causa da minha salvação. E sabe que dia eu estou feliz? Todo santo dia eu estou feliz. Eu não sei o quanto você pensa na sua salvação, mas se você me perguntar qual é a maior dificuldade que eu tenho como homem de Deus, a minha maior dificuldade não é trabalhar. Não é trabalhar. Eu fui no médico esses dias, na verdade no dentista, e ele disse assim para mim: como é que foi seu feriado? Eu falei: normal, trabalhando na igreja. Ah, é? Vocês no feriado abrem a igreja? Eu falei: abrimos. Ele disse: e nas suas férias? Eu falei: eu não tenho férias. Mas nunca? Eu falei: não tenho. Mas você está de pastor há quanto tempo? Eu falei: 30 anos. Ele: eu nunca vi isso. Eu falei: não adianta eu falar que você não vai entender. Estou muito feliz assim. Muito feliz. Muito bem. Porque todo dia tem gente sofrendo, todo dia a gente dá uma palavra para alguém, todo dia a gente orienta alguém, a gente prega para alguém, e eu sou feliz. Porque eu tenho uma dívida com o Senhor Jesus que eu nunca vou pagar pelo que Ele fez por mim. E ele ficou sem entender. E nós não vamos conseguir explicar, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Se você perguntar qual é a minha maior guerra, a minha maior dor, não é trabalhar. Porque nós acordamos todo dia cedo, trabalhamos de domingo a domingo, né? Isso a gente tira tranquilo. A nossa maior luta é tirar a cabeça das pessoas aqui da terra e colocar no céu. A nossa maior guerra é tirar a cabeça das pessoas daqui desse mundo e colocar na eternidade. Eu não sei quantas vezes por dia você pensa na sua salvação. Eu não sei como você olha para a sua alma, se você dá valor a ela. Eu não sei se você tem colocado a sua cabeça nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Eu não sei se você valoriza as coisas de Deus, ou se você tem desprezado, como a maioria dos seres humanos fazem. Mas a minha maior guerra não é trabalhar. Nossa maior guerra não é essa. A guerra está aberta que dia aqui? Você já viu a igreja fechar? Não. Todo dia ela abre. Todo dia. Quando o bispo Adilson passou aquela luta, né? Que ele foi e voltou. E o médico perguntou: vocês estavam jogando bola? Eu falei: estava. Que hora? Meia-noite. É o tempo que a gente tem. Era de 10 à meia-noite. Mas meia-noite joga bola. É o tempo que tem, doutor. Estávamos lá jogando. É tudo nosso, ninguém entende. Porque o nosso tempo durante o dia, à tarde e até um determinado horário à noite é para servir a Deus. Mas é uma luta para ganhar uma alma. É uma luta para a cabeça da pessoa sair daqui de baixo e se conectar com as coisas do alto. É uma luta. Agora eu quero que você entenda.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Deu pior? Deu qualquer coisa? Não, Ele deu o Filho dele na cruz para que nós não venhamos perecer. Perecer aonde? Perecer no inferno. Eu não sei se você crê no inferno. Tem gente que diz assim: ah, bispo, para mim o inferno é aqui. Tá bom, é um direito que você tem de pensar assim. Um dia você vai ver que você está pensando errado. Espero que você entenda isso antes de morrer. Tem gente que diz assim: ah, mas ninguém morreu ainda, ninguém veio de lá para falar sobre isso, sobre o inferno. Eu creio no que está escrito. Quem mais falou do inferno, quem abriu o leque, quem deu o maior entendimento para o ser humano foi o Senhor Jesus, a fim de nos livrar desse lugar. Uma das piores coisas de quem vai para o inferno chama-se memória. A pessoa vai ficar lembrando das palavras que ela ouviu, das reuniões que ela assistiu, das pessoas que tentaram ajudá-la a andar no caminho certo e ela rejeitou, mas ela teve oportunidade. Então ela vai ficar eternamente lembrando e se culpando. No inferno não vai ter só uma dor do fogo. No inferno vai ter a dor de estar separado de Deus para sempre. No inferno vai ter a dor de viver com os demônios. Vai ter a dor da lembrança que traz as culpas. Vão ter muitas dores. Olha onde Jesus não quer que você pereça. E vou dizer mais, hein? No inferno vai ter uma condenação mais pesada para algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Vamos ler. Tem 2 versículos que falam sobre a punição muito forte. Um é Marcos 12:38. Abra aí. Marcos 12:38. Marcos 12:38. Olha o que diz. Vamos ler até o 40. 12:38. Posso ler? Marcos 12:38. E dizia-lhes em sua doutrina, olha o que o Senhor Jesus disse: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes o quê? Compridas, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos aonde? Nas ceias, que devoram as casas das viúvas, isso com pretexto de largas o quê? Orações. Estes receberão o quê? Mais grave condenação. Por quê, bispo? Porque Deus é justo. Conheciam a verdade, queriam mostrar uma coisa que não eram, e Deus sabe quem é quem. E quanto mais você conhece, mais responsabilidade você tem que ter diante de Deus. Quem muito é dado, muito será o quê? Cobrado. Então para eles a condenação vai ser mais grave. A condenação de uma pessoa que conhece a verdade, que está na igreja e não leva as coisas de Deus a sério, vai ser mais grave do que a condenação do ímpio. Então como é que vai ser essa condenação, bispo? Não tem detalhes aqui. Então eu não sei como é que vai ser essa condenação. Eu sei que vai ser pior, vai ser mais forte. Agora tem um outro versículo também que fala forte sobre esse assunto em Lucas 12:47. 47 e 48, abra aí. Lucas 12,
47 e 48. Posso ler? E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será o quê? Castigado com muitos açoites. Lucas 12, 47. Agora vá para o 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será o quê? Castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Deu para você entender? Sabia a verdade, mas não fez o que tinha que fazer. Tinha que ter se preparado, não se preparou. Tinha que ter largado o erro, não largou. Pagou para ver. Então vai pagar caro. Diferente das pessoas que não têm entendimento da verdade. Nós temos. Então, por favor, não fique achando que morre e vão todos para o mesmo lugar. Não pense isso. Não pense que o inferno é aqui. Não pense, como eu fui evangelizar e o homem falou assim para mim: o bispo, igreja é para quem fez muitas coisas erradas. Só que muitas pessoas que não mataram, que não roubaram, que nunca fizeram mal a ninguém, vão para o inferno. Porque a salvação é por Jesus Cristo. A salvação não é pelos méritos, pelas obras. A salvação só vem por Jesus, não é por religião nenhuma. Às vezes nós vamos evangelizar pessoas assim: não, já tem minha religião. Porque o ser humano quer resolver as coisas do jeito dele. Então ele procura uma religião que ele se agrada. Então ele diz: eu sou isso. Ainda tem aqueles que têm a religião deles e dizem assim: eu sou isso, mas não sou praticante. Então tu é o que, criatura? Lembra quando Adão e Eva pecaram? Eles cozeram o quê? Folhas. Queria dar o jeitinho dele. Não, vamos dar o nosso jeito. Só que não é do nosso jeito que nós vamos ser salvos. Deus matou um animal e cobriu eles com a pele do animal, mostrando que não é do jeito do homem, é do jeito de Deus. Deu para você entender? Não é como você pensa, como você acha, é como diz isso aqui, as Escrituras. Está dando para você compreender? Imagine, você me deve R$100 e eu digo para você assim: não precisa pagar mais não. Tu não vai gostar não? Vai dar um sorrisinho, valeu, bicho. Agora você me deve 10.000 e eu falo assim: esqueça, está perdoado. Como é que você fica? Vai dar um sorrisão. Aí, arrebentou. Aí você deve 100.000. Pô, acho que você vai dar um pulo, vai me abraçar, vai. Você entende porque eu amo Jesus? Porque o que Ele fez por mim é muito mais do que isso. É muito mais do que 1 milhão, é muito mais do que 100.000, é muito mais do que tudo. Isso que mudou minha vida. Eu entender o que Ele fez por mim. E agora nós trabalhamos para ajudar outras pessoas a entenderem isso. A amá-lo, não porque Ele deu uma bênção, mas porque Ele morreu na cruz. Não é o que Ele vai fazer, é o que Ele já fez. Não é o que vai vir pela frente, é o que foi feito lá atrás. É você amá-lo, porque do sacrifício dele na cruz, só para salvar o que está dentro de você, a sua alma, a minha alma. Só por isso. Por amor, Ele foi para a cruz e deu a vida dele por nós. Então não tem religião nenhuma que salva. Não tem religião evangélica, católica, espírita, nenhuma. Só Jesus salva. E tem um versículo que eu acho importante,
que fala sobre essa veste nupcial. E eu queria ler com você desse versículo 11 ao 14 de Mateus 22 para terminar. Vamos lá. Mateus 22, 11. Achou? Diz assim. Mateus 22, 11. Essa parábola das bodas nos ensina muito, porque ele saiu convidando, né? E rejeitaram e mataram os servos, e ele continuou convidando. Aí diz assim no versículo 11, Mateus 22, 11: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com o quê? Com vestes nupciais. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas o quê? Exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem falou isso foi Jesus. Não adianta estar vestido de uma religião, não adianta estar vestido de obras. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Hoje está vestido de Jesus, porque morreu para o mundo, porque se arrependeu dos pecados, porque se entregou 100% para Ele. Ou então não tem salvação, não vai ficar aqui, você não está vestido. Não tem como ficar aqui. Amarra ele e lança ele onde vai haver choro e ranger de dentes. Onde é que vai haver choro e ranger de dentes? No inferno. Aqui tem remédio para tudo, lá no inferno não tem remédio para nada. Lá tem dores. Aqui tem gente que suborna e escapa da prisão. Tem gente que cava um buraco, que pula um muro, que suborna alguém e foge. Lá ninguém vai sair. E depois a pessoa vai entender porque ela perdeu a salvação. E do inferno ela vai para um lugar pior, chamado lago de fogo, onde vai ser lançada a morte, onde vai ser lançado todos os demônios, todos. Onde vai ser lançado a besta, o anticristo. Não pense que vai todo mundo para o mesmo lugar não, tá? Ame Jesus, não pelo que Ele te deu materialmente falando. Ame Jesus pelo que Ele fez na cruz, porque Ele pagou a sua dívida. Era você que caminhava para o inferno, era eu que caminhava para o inferno. Nós que deveríamos morrer no lugar dele, mas Ele que morreu no nosso lugar. Quem matou Jesus não foram os romanos, foram nossos pecados. Eu, você. Você recebeu uma vida, e essa vida que você tem, esse tempo que você tem, são oportunidades que Deus está te dando para você responder o Evangelho, para você responder o convite de Deus para você. Ele está te convidando para a salvação. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Só com a veste dele, só do jeito dele, da maneira dele. Não vai ser do seu jeito, não vai ser como você pensa. Ou você se enquadra nas escrituras, ou esqueça a salvação. Amém? Por favor, pense na salvação da sua alma. Pense. Esse versículo de Mateus 25 me dá tanto temor. 46, coloque na tela, lê alto aí. Irão estes para o tormento, o quê? Mas os justos para a vida eterna. 2 lugares totalmente o quê? Diferentes. É todo mundo no mesmo lugar não, hein? Pensa
com os pensamentos de Deus. Joga a sua cabeça lá em cima. Você não pode morrer sem ter acertado a sua vida com Deus. Você não pode morrer sem ter certeza da sua salvação. Não pode. Senão você vai aprender da pior maneira possível. E vai ser tarde demais para você. Tarde demais. Jesus pregou forte. Jesus falou abertamente sobre o inferno. E você tem várias passagens que falam sobre isso. Várias passagens que dá um temor tão grande. E esse justo que vai ser salvo, não vai ser salvo pela própria justiça, porque toda a nossa justiça diante de Deus, a Bíblia diz que é como um trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? Procura saber. Toda a nossa justiça não vale nada diante dele. Mas a justiça de Jesus, além de morrer por nós, ele imputou a justiça dele em nós. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós vamos ser salvos. Então ele deu a vida dele por você, dê a sua para ele. Ele te amou, então ame o próximo. Ele te perdoou, então perdoe os outros. Eu sou hoje uma pessoa transformada por causa dele. Eu faço o que ele fez por mim. Você tem que mostrar a ele hoje. Se ele te perdoou, você tem a obrigação de perdoar. Se ele te amou, você tem a obrigação de amar o seu próximo. Não se trata da pessoa merecer ou não merecer. Se trata de você ser dele e mostrar ele para esse mundo. Esse mundo que está caminhando aí para o caos. Esse mundo que só Deus sabe o que é que vem pela frente. E você, no jejum de Daniel, nesses 21 dias, de se desligar de informações, de se desligar das coisas seculares, usar isso só para o trabalho, você vai ver quem vai ganhar é você. Em meditar mais na Bíblia, em orar mais. Como é gostoso parar, para ouvir isso aqui. Como é bom. Como é bom dar o nosso tempo para Deus. Como nos faz bem. Não ficar colocando para dentro de nós só coisas ruins. Tem coisas que é melhor a gente nem saber. Tem coisas que é bom a gente nunca ter visto, porque demora para sair da nossa mente. Mas a escolha de Deus nos abençoa. Não é só deixar de ver as coisas seculares, não. É se encher disso aqui, é tirar mais tempo para orar mais, buscar mais, colocar mais lenha para ficar mais aceso e cuidar da sua vida espiritual. Deus quer salvar você. E você sabe disso. Que Ele quer salvar você. Mas se não houver a decisão, você pode frequentar a igreja 1 ano, 10 anos, 20 anos, a vida toda. Se não houver um dia de decisão, de você falar assim: acabou, hoje acabou, hoje vai ser do jeito de Deus, hoje eu vou parar de ficar questionando, querendo fazer as coisas do meu jeito, hoje vai ser do jeito que Ele quer, eu me rendo. Quando você chegar nesse dia, você chegou na sua salvação, que você decidiu. Não pode ser sua mulher por você, seu marido por você, nada disso. Nada disso. É pessoal, é individual, é a sua alma que está em jogo. Sua alma. Eu não quero que você fique lembrando dessa reunião eternamente lá no inferno. Eu ouvi, eu entendi, eu sabia o que fazer, eu não fiz. Eu segui meu coração, eu fiz minha vontade, por isso eu estou aqui. Por mais que Jesus tenha falado que é inferno, não dá ainda para nós termos uma noção total do que é esse lugar, muito menos o lago de fogo. Você imagina a pessoa sair do inferno, ver Deus, e Ele fala assim: apartai-vos de mim para o fogo eterno.
Você sabe o que é isso? Espero que você nunca venha saber. Fique em pé no seu lugar, por favor. O máximo que você vai ter de Deus é o quê? Qual é o máximo que você vai ter de Deus? Olha bem para mim, por favor. Isso aqui, ó. Você não vai ter mais do que isso. Não espere ele te tocar. Se toque. Você ouviu a palavra de Deus, então dê uma resposta para Ele agora. Dê uma resposta. Fala para Ele: eu quero a minha salvação. Me perdoe, me ajude, me levante, me restaure. Hoje eu decido. Não brinque com a sua vida espiritual. Pode custar a sua eternidade. Essa revelação do que Jesus fez por mim na cruz mudou minha história. Mudou. Hoje eu estou feliz com lutas ou sem lutas. A minha salvaçãozinha está garantida, eu estou salvo. Quando alguém pergunta: está feliz por quê? Porque eu estou salvo. Não é motivo não para estar feliz? Por que você está feliz? Porque eu vou para o céu, porque eu vou morar com Ele eternamente. Isso é pouco, é, gente? Isso é muito. Espero que você vá também. E nós vamos curtir essa eternidade todinha com o nosso Deus. Queria orar com você agora. Eu fico preocupado com você, que tem uma dificuldade tão grande, sabe, na sua vida espiritual. Você, espiritualmente falando, poderia estar bem melhor. Você que já deu tantas escorregadas e Deus te levantou várias vezes. Eu fico preocupado com você, que as coisas aqui da terra ainda te prendem. Sua vontade ainda é muito forte, a ponto de resistir a de Deus. Se você quiser mesmo a sua salvação, sai do seu lugar agora e vem aqui na frente. Eu quero isso.